A terapia familiar, eu digo que é uma ideia tão extraordinária e tão necessária. Ela surgiu no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Você imagina como a família estava, como os homens que voltaram da guerra, aqueles homens, aqueles pais, os filhos, irmãos, que conseguiram retornar. Eles estavam tão mazelados fisicamente, todos emocionalmente. A família não era a mesma. E ao mesmo tempo que houve uma coesão familiar intensa, porque assim, por conta das muitas perdas, houve também uma explosão de adoecimento, principalmente esquizofrenia infanto-juvenil. Então, nesse período, entra um sociólogo maravilhoso que já fazia trabalhos de acompanhamento com famílias, chamado Gregory Bateson. Então, Gregory Bateson, ele recebe uma verba do governo norte-americano, lá na Califórnia, e junta um grupo de diversas modalidades, muitos pensantes, e só tinha uma mulher, a Virginia Satir. E aí eles começam a pensar numa forma mais rápida, sistematizaram uma coisa chamada terapia familiar. Como ajudar as famílias, porque naquela ocasião a psicologia, a terapia de um para um, ainda mesmo no paradigma freudiano, não dava conta da montanha de problema e da reconstrução familiar. Então surgiu uma coisa chamada primeira cibernética, que era assim: a gente vai entrar na família, nós somos os facilitadores, mas a gente é que sabe, nós vamos corrigir, nós vamos curar. E obviamente, depois de muitas escolas, tem muitas escolas, muitas ideias dentro do campo da terapia familiar, obviamente isso não funcionaria. E aí vem a segunda cibernética, que é o segundo movimento, que o terapeuta, ele é um com a família. Ele está ali, ele mexe, ele é mexido também. E eu percebo isso quando eu me encontro com os meus pacientes. É impossível a gente ter um relacionamento com clientes, pacientes aqui por meses, às vezes até anos, e você não ser atravessado por esse cliente, por esse paciente. Então a terapia familiar é uma forma extraordinária de você mexer e ser mexido no seu sistema familiar e você ser um facilitador no sistema familiar daquele outro, daquela família. Então nós estamos sim com uma especialização em terapia familiar. E se você levar muito a sério todas essas terapias que você já fez, maravilhosas, integrativas, porque todas elas podem ficar aqui, ó, debaixo do guarda-chuva da terapia familiar, que não é da área da psicologia. Se você quer mesmo dar um próximo passo, ser um terapeuta sistêmico familiar, o seu lugar é aqui com a gente agora, porque nós abrimos uma turma quentinha, primeira turma, aqui abrindo um portal de cura, de luz e de amor, de coisas extraordinárias para a gente fazer lá com as famílias que nós tocaremos, que nós temos o privilégio de atravessar o caminho delas e elas com o nosso caminho. Então nós vamos ter 80 horas de casais, de terapia, como você organizar atendimentos com casais, os ciclos de vida familiar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. A gente vai ver as abordagens, as escolas da terapia familiar, que são muito maravilhosas, as técnicas. A gente tem também a FOFAT, que nós vamos tratar. O curador, ele precisa ser curado. Então, FOFAT é a família de origem e família atual do terapeuta. A gente separou 60 horas só para você cuidar de você. Além disso, psicodrama, constelação familiar e outras tantas ferramentas, exercícios sistêmicos, dinâmica de grupo e outras mais que a gente está colocando nessa especialização maravilhosa. Estou apaixonada, porque eu sou apaixonada por família, é o que a gente faz aqui o tempo todo, e você, nosso convidado, para abrir esse portal lindo na primeira turma de especialização em terapia familiar, da forma como a gente faz, da forma como a gente lida aqui com zelo, com integridade, que nós já estamos na 12ª turma de constelação familiar, abrindo aqui a 4ª turma de constelação com estrutura. Então você tem a certeza que a gente sabe o que está fazendo. Beijo para você, entre em contato aqui com a minha equipe e entra logo, garanta sua vaga, porque vai ser uma bênção.